Existem algumas coisas que aconteceram no passado que, se não estivessem escritas na Bíblia, jamais nós iríamos acreditar. É por isso que existe um ditado que diz que a fé é cega. Porque para quem acredita na Bíblia, ele não importa se o assunto é lógico ou antológico. Ele simplesmente acredita. E isso se chama fé. E a história que nós vamos contar hoje é muito interessante. Eu quero que você leia comigo nesse momento Êxodo capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. De acordo com a história bíblica, o povo de Israel, durante 400 anos, foi escravo e serviu a Faraó. E Faraó, o rei do Egito, percebendo que o povo estava crescendo demais, ele resolveu tomar uma atitude. Então o rei deu uma ordem às parteiras: quando elas fossem fazer o parto das mulheres israelitas, se a criança que estivesse nascendo fosse macho, elas deveriam matar. Se fosse menina, então elas deixariam viver. Porém, as parteiras, temendo a Deus, não faziam isso. Elas pouparam a vida das meninas e também dos meninos. E quando o faraó ficou sabendo que elas estavam poupando a vida dos meninos, ele se enfureceu, chamou elas e perguntou a elas por que elas estavam fazendo isso, se ele tinha dado uma ordem direta. Então elas usaram uma desculpa e falaram que quando elas chegavam, já antes delas fazerem o parto, as israelitas já tinham feito. Aí então o rei dá uma outra ordem. E a ordem que o rei dá é que elas deveriam pegar e jogar no rio para que os meninos morressem. Porque Faraó tinha medo de que acontecesse um motim e que os israelitas formassem um exército e viessem guerrear contra ele. E em meio a tudo isso, de repente, uma mulher chamada Joquebede, ela também fica grávida. E quando a criança nasce, ela viu que era um menino. Ela tentou esconder aquele menino durante 3 meses. Porém, imagine você que uma criança faz barulho, uma criança chama atenção, uma criança, ela chora. E havia uma rigidez enorme, porque Faraó tinha dado uma ordem direta que devia de se matar todos os meninos que tivessem nascido. E aquela mulher sofrendo aquela pressão psicológica e vivendo toda aquela ansiedade por tentar esconder aquela criança, de repente ela não consegue mais conviver com aquilo. Quando chega 3 meses que ela está passando por todo esse processo de tentar esconder, disfarçar talvez o choro daquela criança, ela toma uma atitude. Ela então pega uma arca, betuma aquela arca para que deixasse ela impermeável, para que não entrasse água. Ela coloca o menino dentro e leva essa arca e põe junto aos juncos que estavam à beira do rio. O que é um junco? Junco é uma planta que cresce à beira dos rios. Ela toma uma atitude muito inteligente. De acordo com o texto que nós lemos, ela pega aquela arca e ela coloca junto aos juncos que estavam naquele rio. No rio, porém, ela coloca no meio dos juncos, para que a correnteza da água daquele rio não levasse a criança. Agora, vamos parar para imaginar a aflição que levou aquela mulher a ter essa atitude. Porém, quando ela coloca aquela arca ali junto aos juncos, eu penso que ela volta para sua casa com o coração partido. Mas ia acontecer algo muito interessante e eu começo a perceber aqui já o plano de Deus sendo traçado aqui nessa história. Porque quando aquela mulher ela coloca aquela arca junto aos juncos daquele rio, a irmã do menino fica escondida ao longe, observando para ver o que ia acontecer. E de repente, quem desce para se banhar naquele rio? A filha de Faraó.
a princesa do reino, a filha daquele que tinha mandado matar todos os filhos meninos dos israelitas. De repente, ela desce com as suas donzelas para se banhar no rio. E de repente, enquanto ela está se banhando no rio, ela vê e percebe aquela arca no meio dos juncos. Então ela pede a uma das suas criadas que fosse lá ver o que era. E quando ela chega lá, que ela pega aquela arca, que ela abre, ela percebe que havia uma criança dentro daquela arca. Era um menino e, de acordo com a Bíblia, ele chorava. E aquela mulher, ela se compadece de ver aquela criança naquela situação, e em meio a tudo aquilo, de repente, aquela menina, a irmã do menino, ela chega. E quando ela chega, ela diz à filha de Faraó: olha, se você quiser, eu vou e chamo uma das israelitas para que tome conta dessa criança, para que cuide dela. Então aquela mulher, ela diz: vai e chama. Então a menina sai correndo, vai até a sua mãe. E eu estou pensando então que aquela mãe, ela está se lamentando, chorando, com o coração partido. De repente a menina chega lá e diz: mãe, a filha de Faraó encontrou um menino e ela quer que você vá até lá porque ela quer conversar contigo. Eu fico pensando então que quando essa mulher, ela chega lá, a vontade dela é de tomar a criança das mãos da filha de Faraó, que talvez a vontade dela fosse dizer: olha, essa criança é minha, eu sou mãe dela. Mas ela se contém, e a filha de Faraó então diz a ela: olha, tu pega este menino, leva, cuida dele, e eu ainda vou te dar um salário por isso. Agora veja, perceba o que Deus faz acontecer aqui. Você não concorda comigo que isso foi um trabalhar de Deus? Você não concorda comigo que isso foi a mão de Deus, foi um plano de Deus que estava sendo executado aqui neste momento? A mãe que estava prestes a ver o seu filho morrer, agora ela, além de cuidar do seu filho com o consentimento da princesa do Egito, ainda recebe um salário para isso. Veja a maneira que Deus faz no desenrolar dessa história. Para nós hoje é fácil nós olharmos para o passado e imaginarmos tudo isso e de certa forma passarmos a figurar essa história na nossa mente. Porém, para aquela mãe, porém para aquela família que estava vivendo aquilo, com certeza foi um momento muito crítico, um momento muito difícil, um momento muito desafiador. Mas foi uma história que aconteceu no passado. E se não estivesse escrita na Bíblia, se alguém nos contasse, jamais nós iríamos acreditar numa história desse tipo. E a ordem da filha de Faraó foi essa: leve o menino, cuide dele, quando ele estiver grande, leve ele para o palácio. Então o tempo se passou, a Joquebede cuidou do seu filho. Não sei se ela deu um nome para aquele menino, porém, depois que o tempo já tinha passado e que o menino já estava grande, ela leva esse menino conforme a princesa tinha pedido. E quando ela chega no palácio, que ela entrega o menino para a princesa, para a filha de Faraó, a filha de Faraó dá o nome de Moisés para aquele menino, porque ela diz assim: porque das águas foi tirado. Deus precisava de um libertador para aquele povo, mas esse libertador, ele precisava conhecer os métodos egípcios, a cultura egípcia. Ele precisava aprender a arte da guerra. Então podemos perceber aqui o plano de Deus sendo executado de forma muito clara. Porque esse menino, que a partir de agora nós vamos chamá-lo de Moisés, ele passa a viver dentro do palácio de Faraó. 40 anos se passam. E quando Moisés tinha 40 anos, ele decidiu ir visitar o seu povo. Porque, apesar de ele estar no palácio, ele sabia muito bem que aquela não era a sua família. Ele sabia que a sua família era escrava daquele reino. E quando ele vai visitar os seus parentes, os seus irmãos, visitar o seu povo, de repente ele chega lá e ele vê que um egípcio está maltratando um dos israelitas. Então ele entra em luta corporal com aquele egípcio
e acaba por matando aquele egípcio. Ele pega o corpo daquele egípcio, esconde na areia. Porém, alguém tinha visto aquele ocorrido, alguém tinha presenciado aquele acontecimento. E isso chega aos ouvidos de Faraó. Então Moisés tem que se retirar do Egito, porque Faraó sentenciou a morte de Moisés. E agora, Moisés não pode ficar no palácio, Moisés não pode ficar no meio do seu povo, e Moisés tem que fugir dali. Então Moisés, fugindo, ele vai parar em uma terra chamada Midian, e lá ele entra na casa de um homem chamado Jetro. E ali ele se casa com uma das filhas desse homem e vive nesse lugar durante 40 anos. Quando Moisés está com 80 anos de idade, Deus fala com ele e diz: Moisés, volte para o Egito, porque aquele que buscava a sua morte não vive mais. Ou seja, Faraó, aquele que tinha dado a ordem para matar Moisés, ele já tinha morrido. Então Moisés pega sua esposa, seus filhos, volta para o Egito. Por quê? Porque agora Deus está trazendo Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Porém, aqui começa o processo das pragas. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Se você ficou até aqui comigo, com certeza esse assunto chamou a sua atenção. Então eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações, porque quando nós postarmos outro vídeo, você receberá a notificação. Se você gostou dessa história, deixe também o seu like nesse vídeo. Não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos. Eu vou ficando por aqui hoje. Quero desejar a você tudo de bom e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.